Aê, salve, salve, meus queridos, estamos mais uma vez aqui, continuando nossas dicas poderosíssimas para a prova do Enem. Hoje, finalizando aqui aquilo que eu vejo como muito relevante para que você revise sobre triângulos na prova do Enem. Dá uma olhadinha aqui agora, uma questão bem tranquilinha. Eu queria dar o destaque aqui num repertório muito legal sobre pontos notáveis do triângulo, tá? Dá uma olhada aqui nessa questão antiga e bem facinho de fazer. Pode ser que apareça na sua prova assim também. Quer ver? Ó? Confere comigo essa questão do Enem que fala sobre ruas, tá bom? Mas vamos ler lá embaixo. Ó. Diz o seguinte naquela tática famosa. Com base nos dados desse imóvel, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Bom, temos que analisar o texto com algumas pretensões, certamente vai ter alguma característica lá atrás, a imagem nesse caso não será suficiente para resolver a questão. E aí temos que indicar a localização, olhando as ruas ali, que tem as informações, ruas com números, ruas com letras, né? Muito bem, então, com base nos dados que a gente vai ter que olhar no texto, o imóvel que atende às pretensões da família. Bom, vamos ler lá em cima, seguindo o texto vai dizer lá em cima. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com o nome de letras são paralelas entre si, beleza? E perpendiculares às ruas indicadas com números, ok, só assim, tá bom. Todos os quarteirões são quadrados, as mesmas medidas com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente na direção vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Ok, então nós vamos circular, não dá para passar no meio do quarteirão, né? Tem que ser pelas linhas horizontais e verticais. Isso é importante para a nossa análise aqui, para diferenciar um detalhe que eu vou falar no final para vocês. A afirmação lá embaixo. Até agora não tem característica nenhuma, né? Não tem nenhuma pretensão. Acho que vai ser aqui agora, ó. A família pretende que esse imóvel tenha aqui a mesma distância de percurso até o local de trabalho da sua mãe, localizado na rua 6 com a rua E, como já está ali aparecendo para vocês, chamando de ponto M, né? Então, rua 6 com rua E. Tem que ter a mesma distância desse local de trabalho, então ela pretende que esse imóvel, qual imóvel, né? Então, a família quer comprar um imóvel, isso que se destaca lá em cima, né? Então, o imóvel que a família quer comprar pretende que tenha a mesma distância desse local de trabalho da mãe. Consultório do pai, da rua 2 com a rua E, então tá ali, pai, né, P de pai, tal, rua 2 com rua E. E esse imóvel tem que estar localizado também em relação à distância comum ali, mesma distância da escola das crianças, rua 4 com a rua A. Ok. Olhando assim de maneira bem simples, pensando só no percurso de rua, quantas ruas você tem que andar para chegar e tal e circular, quantas ruas você tem que andar, né? Onde que seria legal colocar um ponto de como é que a gente fala? Um ponto de imóvel, né, para preservar as distâncias ali. Andando nas ruas é simples assim, ó. Nesse local aqui, ó, para preservar a mesma distância era suficiente, ó. Esse ponto 4 e D, né, rua 4 com rua D é o ponto específico porque seriam 3 ruas para cima para chegar na escola, 1, 2, 3 para chegar no pai, 1, 2, 3 para chegar no trabalho da mãe, tá bom? Essa seria a resolução da questão, só isso mesmo, questão tranquilinha, mas dentro, o que tem a ver com um triângulo aqui? Bom, caso você estivesse olhando para essa estrutura e quisesse analisar isso como se fosse uma análise de triângulo, os recursos de triângulo que vão preservar essa distância não vão servir aqui, né? No caso, tem um ponto muito importante dentro do triângulo, famosíssimo ponto, que é o ponto de ser equidistância aos vértices do triângulo, que ele é bem comum de cair na prova do Enem e em alguns vestibulares com algumas historinhas. Então, como exemplo para você, um exemplo, então, imagine aqui três cidades que estão localizadas nos vértices, assim, ó, nos vértices de um triângulo, né? Imagina três cidades aí da sua região que tem essa disposição assim de estar distantes em extremidades como se fosse um triângulo. Uma historinha clássica que poderia aparecer para vocês é assim, ó, pretende-se construir um reservatório de água entre essas três cidades num local bem específico. Esse local específico é de forma que a localização desse reservatório de água tenha que estar a uma distância equivalente, né, às três cidades, ou seja, esse local tem que estar equidistante às três cidades. Que ponto é esse, né, nessa composição triangular das três cidades ali, que deve ser colocado esse reservatório de água aí para distribuir para as três cidades, de modo, né,
a ter distâncias equivalentes. Esse é um dos pontos notáveis mais famosos e importantes do triângulo, que se chama ponto de circuncentro. Por que circuncentro, professor? Porque esse ponto ele é exatamente o local onde seria o raio da circunferência que circunscreve, né? Ó, esse seria o centro da circunferência que circunscreve esses três vértices aqui do triângulo, né? Por isso, se esse ponto é o centro da circunferência, como o raio vai estar até o vértice A, até o vértice C, até o vértice B, então você tem uma preservação de distância, seria o ponto de equidistância dos três vértices, tá? Isso poderia ser uma questão da prova perguntando exatamente isso, né? Quem é o ponto notável dentro de um triângulo que preserva essa característica de equidistância dos vértices, tá bom? Seria o ponto de circuncentro, tem aí uma definição mais formal, tal, que é o encontro das mediatrizes, dos lados do triângulo, enfim. Mas o grande detalhe, a grande característica bem interessante é essa localização aí que gera essa circunferência circunscrita. E aí, então, o centro da circunferência é o ponto de circuncentro, esse é o ponto importante. Se você quisesse usar esse argumento ali, pensando em triângulo, o circuncentro não seria aquele ponto ali, porque para ser o ponto equidistante, né, você teria que atravessar os quarteirões, teria que ser algo mais ou menos assim, mais ou menos ali naquele ponto P, seria o tal do nosso ponto circuncentro, e não ia atender, né, a necessidade do exercício, porque nós estaríamos passando por cima das casas, a gente não estaria atendendo as demandas do exercício, nós não estaríamos andando pelas ruas, né? Só se a gente pudesse ir de drone, de repente, para poder fazer isso, passando por cima das casas, enfim. Então, quis aproveitar essa questão para trazer esse repertório para você. Espero que você tenha gostado desse exercício, desse anexo que eu trouxe para você te lembrar sobre alguns pontos notáveis de triângulo, no caso, especificamente o ponto de circuncentro pode cair na sua prova, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se tiver alguma dúvida, comenta aí, manda para os amigos e até amanhã, no nosso próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Falou!